Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo por número 31, a partir do versículo 31 também. Louvado seja o nome do Senhor. Você já sentiu a presença dEle aqui? Aleluia! A presença do Senhor é real neste lugar. Jeremias capítulo por número 31, versículo 31 a seguir. Todos encontraram? Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 31, nos diz assim a palavra do Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Ou em outra versão vai nos dizer, mesmo eu sendo o noivo, sendo o seu Senhor, haviam quebrado, anulado a aliança. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia! Meus irmãos, o profeta Jeremias, ele está aqui, inspirado pelo próprio Deus, proclamando, anunciando uma nova aliança que viria para aquele povo. O mesmo que você vai encontrar escrito em Hebreus capítulo 8 a seguir. O autor aos Hebreus vai citar também a mesma profecia de Jeremias, apontando para uma nova aliança. E o profeta, ele diz, inspirado pelo próprio Deus, que o povo havia ali anulado aquela aliança a qual Deus havia feito com os seus pais, os seus antepassados, quando saíram ali da terra do Egito. Mesmo o Senhor o tornando o Deus dele, o Senhor deles, eles haviam anulado aquela aliança. Mas através desse profeta, Deus, ele vai anunciar uma nova aliança que estava por vir. E o interessante disso tudo é que ele vai dizer, por essa aliança firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhe imprimirei as minhas leis. Também no coração lhe escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o seu povo. E quando ele diz que vai imprimir as leis do Senhor, agora, na mente e no coração, e você precisa entender que quando se fala do coração, se fala do próprio Espírito. Outrora, a aliança que eles vivenciavam era uma aliança com tábuas de pedra, a qual Deus havia dado para Moisés, uma aliança inferior. E Deus está dizendo que vai renovar, vai fazer uma outra aliança que não será mais escrita em pedras ou em tábuas, mas que seria agora escrita, impressa dentro de cada um. É por isso que o profeta, ele vai dizer, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão. Isso aqui não é que ninguém deva ensinar a palavra, ensinar quem é o Senhor. Isso aqui está dizendo, ei, todos agora irão conhecer quem sou eu, desde o pequeno até ao maior. E esse conhecer você precisa entender que é o mesmo quando Deus diz, a palavra do Senhor vai nos dizer que José não havia conhecido a Maria. Esse conhecer o relacionamento, ele ainda não havia se relacionado com Maria. Eles não tinham ainda tido uma relação sexual naquela época, quando o anjo diz que vai nascer do seu ventre. Aí o texto diz, e José ainda não havia conhecido
a Maria. Aí Deus está dizendo: todos me conhecerão. É o que está dizendo aqui? Todos terão um relacionamento comigo. Todos saberão que eu sou Deus. Porque até então, nessa antiga aliança, por conta da queda do homem, somente o sumo sacerdote poderia adentrar no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote poderia adentrar ali, oferecer o sacrifício e sentir a presença de Deus derramada naquele lugar. Mas Deus já havia dado ali os requisitos e vai dizer para que Moisés viesse colocar um véu no templo. E naquele véu, a Bíblia vai nos dizer no livro do Êxodo que deveria um artista ali pintar ali a figura de 2 anjos, representando o quê? A própria presença de Deus que iria ser manifesta. Porque quando você vai ver a árvore ali da vida, que é o próprio Cristo, que existem 3 árvores, no livro do Gênesis, capítulo de número 2, verso 9, você vai ver que havia ali no jardim a árvore do conhecimento, do bem e do mal, a árvore da vida e a árvore que era boa para bons frutos, para que eles viessem se alimentar. Então, quando o homem cai por misericórdia de Deus e cuidado, a árvore da vida agora é cercada por 2 anjos. É por isso que na arca da aliança ali, havia na tampa da arca da aliança 2 anjos. E quando oferecia o sacrifício, que colocava o sangue sobre a arca da aliança, a presença de Deus, a Shekinah de Deus se manifestava ali. Mas a Bíblia vai nos dizer que só quem tinha esse privilégio era o sumo sacerdote, de adentrar ali, depois daquela cortina, daquele véu, e sentir aquela glória. E aquele povo ficava tudo de fora, sem ver e sem sentir nada. E então o sacrifício ali era anualmente, e dizia: pronto, os pecados de vocês de todo esse ano estão perdoados. E anualmente, todo ano, o povo teria que ir para Jerusalém, oferecer esse sacrifício. Mas Deus já estava anunciando, desde a antiga aliança, que iria fazer uma aliança perpétua, uma aliança que iria permanecer, uma aliança eterna, a qual o povo todos iriam conhecer quem era o Senhor. E vale você guardar e se conhecer, sabe por quê? Porque o próprio Cristo, quando vem na terra e está ali designando o seu ministério, ele falando sobre o reino, ele vai dizer: ei, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Pois naquele grande dia muitos dirão: eu expulsei demônios no teu nome, eu curei no teu nome. E lhes direi abertamente. Isso é em Mateus 7 a seguir. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, pois não os conheceis. Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Aí quando ele diz: eu não vos conheço, não é que ele não sabia que eles fizeram tudo isso, que eles exerceram os dons, que eles exerceram, curaram pessoas, onde muitos ficam impactados, mas você precisa entender que os dons, ele não salva ninguém. Mas ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Direis abertamente: eu não vos conheço. O que é que Jesus está dizendo? É óbvio que ele conhecia e sabia, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu não tive um relacionamento com vocês. Então não adianta a gente ter um relacionamento, não adianta a gente exercer os dons sem ter um relacionamento com o Senhor. Não adianta a gente pregar bonito e fazer acontecer se não tem um relacionamento com Ele. Não adianta a gente cantar bonito e ser lindo. Gente bonito que canta, irmãos, tem aí fora, é extraordinário. Que canta bem, que você olha: rapaz, que dom extraordinário. Imagine isso glorificando o nome do Senhor. Mas só isso não basta, é um dom que Deus dá. Mas o que Deus está dizendo é que o povo iriam conhecer, o povo iriam ter um relacionamento com Deus. Não seria pessoas ali, apenas os sacerdotes, apenas pessoas da tribo de Levi separadas, para entrar no Santo dos Santos e experimentar dessa glória. Então ele está falando de uma nova aliança. E o que eu acho algo extraordinário é que você vai ver que quando Cristo vem, a Bíblia vai nos deixar claro
Em Mateus capítulo por número 27, o verso 50 diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Mateus capítulo 27, o 51 diz assim: e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. E ao decorrer do texto vai dizer que quando Jesus consumou ali na cruz aquele sacrifício, quando ele se entrega o seu Espírito, a Bíblia vai nos dizer que o véu lá do templo se rasgou de alto a baixo. Se você for observar, estudiosos vão dizer que era impossível aquilo ali se rasgar de alto a baixo sozinho. Outros incrédulos chegam a dizer, não, foi por conta do terremoto, do que houve ali, o tremor da terra. Mas a Bíblia deixa claro, eu não sei se você crê nisso, mas a Bíblia vai dizer que primeiro, quando ele entrega o seu Espírito, o véu se rasga. Depois que o véu se rasga, é que vai tremer a terra e vai fender-se as rochas. E a Bíblia vai dizer no versículo 51, que até quem estava morto no sepulcro ressuscitou e saíram andando. Mas o que é que quer dizer isso aqui? Sabe que hora foi que esse véu vai se rasgar? Na hora nona, às 3 horas da tarde. O mesmo horário que o sumo sacerdote ali apresentava ali o sacrifício do povo e recebia a glória de Deus. Mas somente ele. E agora o véu do templo é rasgado de alto a baixo. O que é que isso está dizendo? Todos vocês, o que Jeremias diz, todos vocês, grandes ou pequenos, independente de cor, independente de raça, vão agora conhecer quem é o Deus Todo-Poderoso. Irão sentir a glória dele, a presença dele, algo que não será mais anualmente. Porque o Espírito habitará dentro de vocês. Imprimirei as minhas leis na mente e no coração, no espírito. Não mais em tábuas. Mas eu acho algo extraordinário. Porque entra agora essa nova aliança. Uma aliança agora que não é mais necessário o povo ir anualmente. Não é mais necessário o povo apresentar ali animais em sacrifícios. Porque o cordeiro, que João Batista diz, eis aí, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Apontando para Cristo, ele já havia consumado e pago a conta ali na cruz do Calvário, tirado todo o pecado do mundo. Agora o povo tão somente precisa crer nesse sacrifício e o Espírito habitar. Mas só que Paulo, ele vai estar em Éfeso, passando por perseguições, passando por aflições, e vai escrever a segunda carta aos Coríntios para uma igreja que estava também passando por aflições, e um dos motivos a quais estavam também enfrentando, e também Paulo, é que havia se levantado falsos apóstolos. E esses falsos apóstolos começaram a desconstruir o que Paulo estava pregando. Estavam não crendo mais e estavam agora querendo misturar as coisas da lei com a nova aliança que Deus havia colocado. E a Bíblia vai nos dizer, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, se você puder abrir, é muito bom e importante. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 1, nos diz assim: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou termos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como uma carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não por tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, no nosso coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se
partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E quando Paulo ele está dizendo, ei, não necessitamos mais de cartas de recomendações, pois a carta somos nós. A carta que irão ler é você mesmo. E deixa eu te dizer uma coisa, muitas pessoas não vão chegar a ler a Bíblia, mas elas irão ler a minha vida e também a sua vida. E é através da sua vida, através do que Cristo imprimiu as suas leis e o que nós vivenciamos, é que vai resplandecer a glória de Deus, é que vai mostrar o que verdadeiramente é essa nova aliança e o que é esse cristianismo que todo mundo fala e até então não entendem, mas os outros irão ler através da tua vida. E ele vai dizer, porque a letra mata, ele está falando da lei. Porque o povo observavam a lei e viam que estavam em pecado, mas a lei não era suficiente para salvar. Somente quem vai ali cumprir toda a lei é o próprio Cristo. Mas o Espírito é quem dá a vida. O Espírito ele vai gerar vida. E no verso 7 diz, e se o ministério da morte, gravado com letras de pedra, que era o ministério da lei, se revestiu da glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecendo, ainda que desaparecendo. O que Paulo está dizendo, se o ministério da morte e o ministério da lei fez tamanha glória através de Moisés, que o povo não poderia nem sequer olhar a face dele, por tamanha glória que foi manifesta, quanto mais agora. E ele diz, foi manifesta a glória através do seu rosto, mas era algo que estava desaparecendo. Por quê? Porque era algo que iria sair, era uma aliança a qual não iria permanecer. Era um brilho que volta e meia iria acabar. E no verso 8 diz, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque o ministério da condenação foi glória. Em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, a qual Cristo já nos justificou, o qual nós estamos vivenciando hoje. Porquanto na verdade o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito maior glória tem o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, cegaram, em outra versão. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, pois, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Em todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então observe que Paulo ele vai tratar dessa aliança que
havia no Antigo Testamento e vai tratar da nova aliança. E Paulo ele vai se referir a Moisés e ele vai dizer: ei, aquela glória que habitava ali a ponto de o povo não suportar, sendo necessário Moisés colocar um véu por conta da glória de Deus, aquilo estava se apagando, o brilho daquilo ali aos poucos estava acabando, porque logo viria a nova aliança. Mas eu acho extraordinário porque o próprio Paulo ele vai exortar o que estava acontecendo com Moisés lá atrás. Veja que quando ele diz: nós não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que estava se apagando. Ele colocava o véu, mas o brilho, a glória já estava se apagando, e ele permanecia com aquele véu para o povo não se atentar que aquilo ali já estava acabando. Em outras palavras, Moisés, mesmo sabendo daquilo ali, ainda estava com aquele véu. Ah, mas eu não estou entendendo nada desse negócio de véu. Você vai entender. Jesus, ele rasga o véu de alto a baixo. Deus envia Cristo como o único e suficiente Salvador, o único sacrifício vivo pelos nossos pecados. E ali acaba aquela lei, aquela antiga aliança. Não necessariamente mais usar esse véu, porque todos nós contemplamos a face e a glória de Deus com o rosto desvendado. Mas o povo, falsos apóstolos, estavam misturando as coisas. Agora olhe para a situação nos dias de hoje e me diga se é diferente. Onde as pessoas pegam o que é da antiga aliança e começam a fazer uma mistura. E quando a glória de Deus está se manifestando, eles não estão atentando para o que Deus está fazendo. A prova disso é que quando Jesus vem estar com os seus discípulos, os fariseus, os religiosos da época disseram: os discípulos de João Batista jejuam. E vocês não jejuam, não? Cristo, ouvindo ele dizer: enquanto o noivo estiver aqui, eles não irão jejuar. Mas vai chegar o dia a qual eles irão jejuar sim. Aí Jesus vai citar algo extraordinário. Ninguém põe vinho novo em odre velho. Porque se colocar o vinho novo num odre velho, ele vai romper. E vai perder tanto o odre como o vinho. Por que Jesus cita isso? Porque eles estavam atentando apenas para a lei, para as regras, para como deveria fazer um ritual, um povo bonito, elegante, com roupas a qual tinha versículos nas suas vestes, se você for olhar as histórias, como eram as vestes desse povo. E Jesus diz: vocês não sabem? Porque naquela época o vinho era armazenado em um recipiente com couro de animal. Se ele já tivesse colocado o vinho, sido utilizado ali, a fermentação iria ali romper. Aí então eles tinham que colocar um vinho novo em um odre novo, para quando o vinho fermentar, não viesse ali a estragar aquele odre, perder o vinho. E ele cita também: ninguém pega remendo de roupa nova e põe em veste velha, porque a rompidura vai ser maior. Quem entende de costura aí vai me explicar depois como é. Então observe que Jesus está citando o quê? O coração de vocês não estão preparados para receber o novo que eu tenho. O coração daquele povo estava inflexível. E Jesus está ali, Jesus está cumprindo o que o próprio Moisés havia dito, irmãos. A prova disso é que quando Pedro cura aquele paralítico ali na Porta Formosa, o povo ficaram atônitos, ficaram olhando aquilo ali. E sabe o que é que Pedro vai dizer? Em Atos, capítulo por número 3, o verso 12 diz assim: à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque fitai os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivesse feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traíste e negaste
perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e justo e pediste que vos concedessem um homicida. Sabe o que é que Pedro está dizendo? Ei, por que é que vocês estão fitando os vossos olhos em nós? Como que pelo nosso próprio poder ou piedade? Ou pela nossa santidade? Não! Isso aqui foi pelo poder de Deus. O Cristo a qual vocês traíram e negaram e colocaram ele como homicida. O que aconteceu aqui foi através do poder dele. Quando Paulo está falando sobre a lei e sobre a nova aliança, é isso que ele está dizendo. A conversão não vai depender do que você faz, da sua santidade, das suas práticas, do que você acha que é certo. Por quê? Porque a transformação não vem por regras ou manuais humanos, irmãos. A transformação vem quando o poder de Deus entra na nossa vida. E automaticamente a glória vai ser como um espelho. Nós vamos olhar para a palavra, olhar para Cristo e entender, rapaz, isso aqui não está de acordo não. Eu mesmo olhando e dizendo, isso aqui não bate, eu vou ter que ajustar. Olhando para Cristo, recebendo o poder dele. Mas eles preferiam andar pelas regras. E ele diz, não, isso aqui foi pelo poder de Deus. E ele vai deixar claro nesse discurso de Pedro, capítulo 3 de Atos, versículo 22. Disse na verdade Moisés. Olha o que Pedro está dizendo. O que está em Deuteronômio, capítulo 18. Mas eles não seguiram a lei de Moisés. E por que não observaram isso aqui? Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser, apontando para o próprio Cristo. Mas quando Cristo vem, eles não deram ouvidos. E Paulo ele vai dizer, mesmo eles lendo, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Por quê? Porque é um coração endurecido por conta do orgulho, a qual não gera arrependimento, porque quem vive de regra, quem vive de lei, não tem alguém que é vacinado, irmãos, contra o arrependimento. Transformação é através do poder de Deus na nossa vida, é através do Espírito Santo, e através da árvore se conhece o fruto. Tem gente aí na internet, não sei se você já viu, que diz que foi o inferno. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A gente não precisa ir para o inferno para ver Satanás se movendo nessa terra. Quando ele diz que irão ler vocês, é porque o próprio Espírito Santo ele vai distinguir quando é Deus e quando não é. A feição de quem está aí fora, irmãos, precisa ir para o inferno não, para observar se é Deus ou se não é. Há poucos dias eu cheguei em uma casa e a mulher sempre pede oração, a gente ora aqui. E quando eu cheguei naquela casa, ela disse, apontou para um quarto, disse, está aqui a menina, tem 2 dias que não come, deitada, opressa pelo inimigo. E eu orei por ela, ela se levantou e sentou. E aqueles espíritos saíram daquela moça, irmãos. E ela fez uma aliança com Cristo ali. E mostrei o caminho para ela. E nós sabemos qual é o caminho. E eu disse, você fez uma aliança, agora você precisa alimentar o seu espírito com a palavra. Se você permanecer dessa forma, desse jeito aí, não vai adiantar de nada. E é o que tem acontecido. Porque as pessoas acham que viver o evangelho é viver de regra. É colocar esse véu para não mostrar, mas nós somos chamados para vivenciar com o rosto desvendado diante de Deus. Sabe o que é esse véu aqui? A cegueira do próprio inimigo que cegou o entendimento das pessoas. Mas muitos já conhecem a Cristo, mas prefere andar com esse véu, porque com esse véu eu vou viver do meu jeito. Eu não vou viver do jeito que a palavra diz, eu vou viver da minha forma, e o véu vai cobrir, porque a religiosidade ela cobre. É um engano. E o próprio texto vai nos dizer, quando porém
algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor, Ele nos chamou para essa liberdade. O Senhor, Ele nos chamou para viver de acordo com a sua palavra. Não de regras, não de tradições, não de religiosidade, mas viver da sua palavra. O Senhor não nos chamou para um dia sentir a presença dEle e pronto, não. O véu do templo se rasgou. De alto a baixo nos deu livre acesso ao Senhor. Para a gente ter essa comunhão com Ele. Eu não estou dizendo que nós não devemos nos santificar e buscar a face do Senhor continuamente. Mas é através do Espírito Santo e do seu poder que isso vai acontecer, irmãos. Não queira o homem achar que é mérito seu ou crédito seu uma transformação, porque só o Senhor faz. Agora, se você quer vivenciar uma religiosidade, de mudar a sua veste, de colocar uma Bíblia no braço, fique à vontade. Mas esse sistema religioso acabou faz muito tempo. Nós vivenciamos uma nova aliança. Nós vivenciamos Cristo. Nós pregamos Cristo. E é a glória dele que deve ser refletida através das nossas vidas. Não apenas de dizer que somos, mas de as pessoas enxergarem que verdadeiramente é. Foi para isso que Cristo nos chamou. Mas as pessoas preferem colocar este véu e continuar. As pessoas preferem, sabe o quê? Não. Eu vou receber uma profecia. Eu vou receber uma revelação. Quem sabe eu vou ver até o que é que Deus tem para mim hoje. O que Ele tem para mim e para você já foi feito. Lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás. Mas tem gente, irmãos, pense comigo, vivenciando como se estivesse na antiga aliança, como se Cristo não estivesse ressuscitado. Por quê? Vou lhe mostrar na Bíblia. Observe que quando Deus queria se manifestar ao povo, quando Deus se revelava a Moisés, o texto vai nos dizer, Êxodo capítulo 20, versículo 19. Vamos ler do 18. Êxodo 20, versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos. E o canglor da trombeta. E o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos. Porém não fala Deus conosco, para que não morramos. Sabe o que é isso aqui? Deus se apresenta àquele povo, o próprio Moisés vai responder. Não temais, Deus não veio para vos provar, ou para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Deus se revela ali para mostrar a sua grandeza e o poder àquele povo. A resposta de Moisés é que Deus não se manifestou para que vocês venham ter medo e obedecer a Ele. Não! Ele se manifestou para vocês verem a tamanha glória e o poder e que Ele é o verdadeiro Deus. Mas eles disseram, não, Moisés, fala tu com o Senhor. E o Senhor não fale conosco. Fica aí como intermédio, Moisés. Porque o que Deus falar, tu passa para a gente. Tem gente assim. Quando na verdade já foi impresso a palavra. Quando na verdade o Espírito já está dentro de você. Mas nós não damos atenção. Cuidado para você não apagar o Espírito. Cuidado para você não estar usando um véu da religiosidade. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Esse véu pode esconder. E deixa eu te dizer uma coisa. Esse véu aqui pode ser tratado como uma máscara no dia de hoje. Cuidado para essa máscara de religiosidade não te enganar por muito tempo. Porque o Espírito de Deus a ninguém engana. Quem é de Deus sabe o que é as coisas de Deus, irmãos.
Mas às vezes a gente coloca uma máscara de religiosidade e sai por aí. Quando na verdade o Senhor está nos chamando para andar com os rostos limpos e manifestar a glória dEle. Se numa antiga aliança foi manifesto de tamanha glória, maior será uma aliança que permanece para todo o sempre. É por isso que o autor aos Hebreus ele vai dizer, Hebreus 10, versículo 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele nos consagrou pela sua própria carne, foi moído ali no madeiro e nos deu esse livre acesso, esse único e vivo caminho. O caminho é um só, é Cristo Jesus. E Ele diz, ei, vamos entrar com intrepidez no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Eu e você tem livre acesso para entrar no Santo dos Santos. Ele já nos justificou. E por que eu devo vivenciar uma vida medíocre? De religiosidade, de bater ponto, de achar que há um culto normal como de sempre, e Deus esperando se mover, esperando você pedir para Ele se manifestar. Porque Ele se manifesta onde é desejado. Alguém diz, mas a palavra nem foi boa, mas o louvor nem foi bom. Mas o louvor é para Deus. Você prestou o verdadeiro culto? Você atraiu a glória dEle? Às vezes para se manifestar está precisando só você atrair a glória dEle, para o mover de Deus acontecer. Às vezes as coisas não fluem porque você está com o véu aqui. Mas quando a gente chega diante de Deus com arrependimento, com um coração quebrantado, e diz, Senhor, e confessa, alcança misericórdia. E hoje é noite de você tirar esse véu e adentrar no vivo e verdadeiro caminho que é Cristo Jesus. Ei, você até hoje vivenciou uma religião, vivenciou uma mistura, vivenciou uma vida de regra, mas Deus está dizendo, para com esse espírito de religiosidade, para com esse espírito de engano, entra nesse novo e vivo caminho, porque eu quero manifestar a minha glória através da tua vida. Há muitos anos tu ficou numa religião e nada aconteceu, mas debaixo dessa palavra eu te digo, tu verás a glória de Deus. E quem achava que tu não era crente vai dizer o que foi que aconteceu, e você vai dizer, experimentei o poder que transforma, o poder que restaura, o poder que livra a gente de vício de droga, que livra a gente do vício de álcool, que livra a gente do vício de dinheiro, de prostituição. É esse poder que eu já experimentei, e você vai experimentar. Sabe, você pode criticar algumas coisas e até esse fundo preto aqui, mas eu conheço o meu pastor. Você conversar com ele, se você financiar toda a obra que tem aqui, ele bota a cor que você quiser. Agora uma coisa ele não vai mudar: a palavra. Uma coisa você nunca vai mudar neste lugar, porque é uma visão do alto. Se você está pensando, eu vou passar mais um tempinho, porque quem sabe muda, mas Deus está dizendo, se quiser arredar o pé, pode arredar, porque a palavra vai permanecer cortando. A palavra vai cortar onde não pode adentrar, a palavra vai entrar e vai transformar a tua vida.
eu te dizer uma coisa. Precisamos agora de carta. Precisamos agora de recomendações. Está dentro, impresso. Lembrei-me muito bem. Passei aproximadamente 7 anos no sistema religioso. E o Senhor me direcionou a esse ministério. E eu lembro como se fosse hoje. Eu falei a Natália: eu quero ficar aqui neste lugar. Mas lá eles não vão dar carta. Porque lá quando a gente sai, é como o povo diz aí: uma mão na frente e outra atrás. Eles não dão carta. Só dá se for para o mesmo ministério. E ela disse: meu filho, o Espírito Santo é a carta. Deixa eu te dizer, eu louvo e engrandeço o teu nome, Pai. Porque eu passei quase 7 anos na religião. Porque eu encontrei com Jesus. Disseram que não pode usar bermuda. Essas correntes aí de ouro que tu usa, eu era igual um cigano. Eu disse: só por causa de bermuda e corrente, tiro. Eu quero Jesus. Eu me encontrei com Ele, irmãos. Não foi história que ninguém contou. Eu vi Cristo, eu me encontrei verdadeiramente. E eles, quando eu fui fazer o discipulado para batismo, tem que tirar isso, tem que tirar. Eu digo: eu tirei tudo. Eu quero Jesus. Mas entrei numa mistura do inferno com espírito de engano. Mas eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque eu sempre observei as Escrituras. Eu sempre lia e buscava a face do Senhor. Até um certo dia que eu estava lendo um livro por nome Línguas de Luciano Subirá. Li aproximadamente 10 páginas. E o Espírito me impeliu a se ajoelhar. E naquele dia eu vi aquele quarto como um aquário cheio de água e eu no meio. E eu recebi ali variedades de línguas. E eu recebi tive uma experiência extraordinária. E continuei a buscar a face do Senhor. Continuei a buscar a palavra. Porque é como comer um peixe. Você tira, descarta as espinhas e come o que é bom. Mas você está no ambiente da palavra. Você está no ambiente da verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um novo e vivo caminho o Senhor nos chamou. Um novo e vivo caminho o Senhor nos chamou. Provérbios 15:13 diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Tem gente que vive abatido. Tem gente que vive quebrantado. E Deus está dizendo: eu já te coloquei num novo caminho. Levantar a cabeça. Prossegue. E às vezes a gente fica no mover. E Deus fala, e Deus fala, e você chora. E é aquela glória, é maravilhoso. Mas sai na porta, irmãos, e permanece do mesmo jeito. Deus não nos chamou para isso. Deixo-vos a paz. A paz que eu dou é Jesus falando com os discípulos prestes a ir para a cruz. E ele vendo que eles não tinham entendido ainda nada, enquanto ele não fosse para a cruz, iriam entender. Mas antes disso ele pegou 3. Pedro, Tiago e João. Vamos ali. Não é acepção não, irmãos. É porque eles estavam sedentos para receber. Ele diz: esses aqui já está com uma estruturazinha. Vamos ali comigo. Subiu para o monte. Quando chega lá, se transfigura, aparece Moisés e Elias. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas e Cristo a nova aliança. Ele diz: eu vou mostrar para esses 3 e eles vão entender. Um é a lei, um é os profetas e outro sou eu que vou para a cruz. Cristo estava dizendo: ei, esses aí ó, já passou, agora é o novo. Não contem para ninguém quando estão descendo.
Mas Cristo vai ao Calvário. Ficaram desesperados, irmãos. Mas até que se atentaram. Deixa eu te dizer uma coisa. Batei, batei, dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Eu fico triste ao mesmo tempo, às vezes, porque o povo olha para um texto desse. Pedi, pedi, buscai, dá-se-vos-á. E pensa em porta aberta, e pensa em prosperidade, e pensa em riqueza, quando na verdade o reino é interno, é aqui dentro, e o reino não é externo, irmãos. Achando que o reino é externo. E Deus está dizendo: ei, tu quer ganhar almas, tu quer pregar, tu quer fazer isso, vem para perto de mim, vem mais para perto, que aí automaticamente as coisas vão fluir. Automaticamente, porque as bênçãos ela nos alcançam, diz a palavra. A não ser que você não crê, aí vai buscar, mas o prejuízo fica na sua conta. O prejuízo é na sua conta quando você quer buscar o que Deus não mandou. Mas quando você permanece no lugar que Ele te colocou, na presença dEle, não parado, porque se é um caminho, é para caminhar. Se é um caminho, é para andar. Deus não nos chamou para estar paralisado em lugar nenhum, mas para caminhar e andar. Aquele homem está com a mão mirrada e Deus diz: ei, Jesus olha para ele e diz: ei, vem para o meio e fica aqui. Agora pense comigo, naquela época, numa sinagoga, judeus religiosos, se hoje é uma raça de víbora que quer escolher quem é quem, agora imagine naquela época. Alguém que tinha a mão mirrada, deficiente. E Jesus diz: vem para o meio. E ele já estava esperando. Vamos ver se ele vai curar no sábado. Ele diz: o que é mais importante? Curar? Dar vida? O povo preferia viver regra do que ver alguém transformado. E hoje é do mesmo jeito. O povo não quer saber se arrependeu, se vive a palavra, mas está dizendo: não valia nada. Mas em Romanos diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Uma nova realidade de vida. Cristo nos chamou e nos colocou. Ele diz: ei, estende a tua mão. Aquele homem estendeu a mão e ficou são. Mas ele teve que se levantar e vir para o meio. E Deus está dizendo: ei, se levanta. Deus falou com Ezequiel: levanta-te, põe-te em pé e eu falarei contigo. Mas prostrado não. Não adianta você ficar com vitimismo. Porque com Deus não vale. Pode valer com alguém emocionado. Mas vitimismo com o Senhor não cola, irmãos. Pode chorar, pode o sangue dar na canela. Enquanto não se colocar na posição. Porque Ele já fez. Ele enviou o seu filho. Se coloca de pé, eu quero chamar o grupo de louvor. Enviou o seu filho. O seu único filho. Por amor de mim. Por amor de você.